Olá, sejam bem-vindos, vocês que vão assistir a live ao vivo, sejam muito bem-vindos. E vocês que irão assistir a live gravada aqui no Instagram ou no canal do YouTube. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 13 do livro de Atos. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor, por mais um dia de bênção, um dia que eu posso te contemplar, um dia maravilhoso, um sol lindo, um dia lindo. Obrigada, Senhor, obrigada por nos proporcionar uma noite abençoada, por nos proporcionar um amanhecer com saúde, com disposição, e cheia da vontade de estudar a Tua palavra, Pai. Abençoa esse estudo, Senhor, abençoa a leitura, que nós tenhamos sabedoria, nós tenhamos as nossas mentes abertas para entender a Tua palavra e que possamos levar não só para o nosso conhecimento intelectual, mas que coloquemos também nos nossos corações, Pai, que a gente coloque em prática tudo que aqui foi dito e aprendido, Pai. Abençoa, abre as nossas mentes, Pai, abre o nosso conhecimento. É o que eu oro em nome de Jesus, e que o Senhor coloque o Teu Santo Espírito ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Então vamos começar a leitura, capítulo 13, verso 1. E assim diz o Senhor: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, aqui no verso 1, verso 2, verso 3, a gente vê os profetas e mestres, e a gente vê a adoração, a oração e o jejum. São três pilares, né? Adoração, oração e jejum. Esses três pilares, eles nos deixam mais sensíveis à vontade de Deus, mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. Então, a igreja primitiva, ela tinha esse hábito de jejuar 2 vezes por semana. Eles jejuavam na quarta e jejuavam na sexta-feira. Deixa eu tirar o som aqui do meu celular, gente. Porque, mais uma vez, eu esqueci. Pronto. Então, nós aprendemos nesses 3 versículos que os profetas e mestres estavam indo, né? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então, eles estavam adorando o Senhor e aí o Espírito Santo lhes falou. Então, quando nós temos esses 3 pilares na nossa vida, que é a adoração, a oração e o jejum, a gente fica mais sensível a ouvir a voz de Deus, mais sensível à vontade do Senhor. E lá eles tinham essa prática como a gente também tem aqui. Então vamos lá, verso 4. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas
judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Patos. João aqui é o João Marcos, tá, gente? Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse. Então aqui a gente vê que o procônsul era um líder dos gentios e era um monarca gentil, e ele queria ouvir o que eles estavam falando, que Barnabé e Saulo estavam falando. Mas esse falso profeta, Bar Jesus, que era o apelido dele, ele não queria, ele se metia no meio, ele não queria deixar, né, que o, o procônsul ouvisse a palavra. Porque ele diz aqui, ó, procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Só que o Elimas, que era o verdadeiro nome do falso profeta, ele não queria deixar. E aí, o falso profeta, gente, o que eu entendo é que o falso profeta, ele vai sempre tentar impedir que ouçamos a voz de outros líderes. Observem isso. O falso profeta ele vai sempre impedir que que nós procuremos ouvir outros líderes. Eles acham que só o que eles falam é o que é certo. Então, cuidado com falsos profetas. Saulo, ele não foi, gente, transformado em Paulo. Saulo era um nome hebraico, porque Saulo ele vivia entre os judeus. Paulo era um nome grego, Paulo entre os gentios, entende? Então, a mudança foi de nome. Não é que que Saulo tenha sido transformado em Paulo, não. Houve a mudança só de nomes. Continuando aqui, verso 10. O filho do diabo, que aí Paulo diz, né? Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, para o falso profeta, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, é o primeiro monarca gentil a crer no Evangelho. É o primeiro monarca gentil a crer no Evangelho. O procônsul, verso 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Esse João é o João Marcos. Aqui diz então que João abandonou a missão. João, porém, deixando-os, voltou a Jerusalém.
Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas, e todos vocês que temem a Deus, escutem. Então Paulo começa honrando o povo. Você vê que eles entram na sinagoga, ficam em silêncio, não falam nada, mas quando é dada a palavra a Paulo, ele fala isso, ele começa honrando o povo. Israelita e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Paulo, nesse sermão mesmo que ele vai pregar, ele se inclui em tudo. Ele não fala só para eles. Nós, você vê que aqui, israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante os 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. Então a gente começa a ver Paulo falando da terra prometida, sobre o deserto. E Paulo começa a citar o Antigo Testamento. Vai começar aqui, olha, Paulo diz: E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que faria toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Então aí ele começa a falar de Jesus, ele fala de Jesus e o que Deus prometeu. Aqui ele já começa a narrar, fala sobre cita o Antigo Testamento, e aí ele fala de Jesus. E no verso 26 diz assim, olha, irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Eu entendo que quando Deus ele quer se revelar como Pai, ele envia um irmão ou uma irmã. É assim que funciona a lógica do Senhor. Quando ele quer se revelar para alguém, ele manda um irmão ou uma irmã. A gente às vezes acha que a pessoa tem que ir para a igreja. Você precisa ir para a igreja. Você precisa procurar a igreja. Mas às vezes, nós como cristãos, nós precisamos ajudar o irmão. Então, às vezes, antes
do Senhor se revelar a essa pessoa, ele nos usa, ele usa um irmão ou uma irmã. Então é isso que eu entendo, que ele usa a nós para se revelar a pessoa, entendeu? Então vamos continuar aqui no verso 26. Não, perdão, verso 27. Pois os moradores. Verso 26 eu falei, né, que a gente, quando Deus quer se revelar como pai, ele usa nós, ele usa um irmão ou uma irmã. E aí, como disse aqui, ó, irmãos, descendência de Abraão, todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. A nós foi enviada a palavra desta salvação. Então, nós precisamos, como irmãos, levar a palavra às pessoas. Verso 27 diz assim: pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os discípulos, e os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente em nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu gerei você. Então ele cita o Salmo número 2, versículo 7. Você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira. Aí ele cita Isaías 55:3. E cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo, Salmo 16:10, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi, no teu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Aí ele vai citar Abacuque 1, versículo 5. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Então Paulo finaliza com uma chamada para decisão. Ele fala ali, quando ele cita Abacuque 1,5, ele finaliza com uma chamada para decisão. O evangelho, gente, não é uma opção, mas uma decisão. Sim, creio, sou salvo. Não, não creio, sou condenado. É desse jeito que funciona o evangelho. O evangelho não é opção, é decisão.
Você precisa decidir. Júnior, olá. José, olá, sejam bem-vindos. Então, o Evangelho, como eu disse, não é uma opção, é uma decisão. Você não pode ser meio termo, sim, sim, não, não. Assim que funciona o Evangelho. Verso 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Terminadas a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Aí ele cita Isaías 49, verso 6. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação, até que você seja para a salvação até os confins da terra. O Evangelho, ao mesmo tempo que o Evangelho ele é atrativo, ele é ofensivo. Aquele que crê na palavra, ele atrai, né, as pessoas que creem, que mesmo que a sua fé não seja tão grande porque está começando, mas eles têm sede em ouvir a palavra. Então, o Evangelho ele é atrativo para aqueles que têm vontade de ouvir a palavra, de ler a palavra, e ofensivo para aquele que é totalmente herege, que não acredita, que não crê no poder do Senhor, que não crê na salvação, que não crê nas Escrituras. Então, a gente precisa entender que há essas duas vertentes, né? Ser atrativo e ser ofensivo. Muitas vezes nós iremos atrair pessoas para nós que querem nos ouvir, que querem ir à igreja, que querem conversar, mas muita gente não crê e não tem a mínima vontade, e é bem claro, é bem firme quando diz: eu não quero ouvir, não precisa me falar. Comigo já aconteceu isso, de pessoas não creem realmente, não quererem ouvir a palavra. E aqui no verso 46, então Paulo e Barnabé falam ousadamente, dizendo que era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a eles, mas que eles rejeitam e se julgam indignos da vida eterna. Eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eles falam sobre o ministério dele para os gentios, porque aí a gente sabe que o livro de Atos dos Apóstolos é o livro de Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo está presente nesse livro o tempo todo. E aqui começa, no livro de Atos, o ministério de Jesus. Então Pedro, Paulo, Barnabé vão levando a palavra. E aí eles começam também a levar para os gentios. Como eu já disse, Jesus ele não faz acepção de pessoas, não faz acepção de raça, de cor, de inteligência, de você ser mais, ter mais posse ou menos posse. Jesus não vê isso. Jesus trata todos igualmente, igualmente. Ele é amoroso,
ele é humilde e ele quer isso, que sejamos desse jeitinho, como ele. Cada vez mais nos parecemos, nos esforcemos para nos tornar parecido com ele. Oi, Felipe. Vixe, vixe. Oi, Francisco. Sejam bem-vindos. Então, o que nós já aprendemos aqui nesse livro de Atos é que o livro de Atos, se vocês pararem e prestarem atenção, ele deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque ele fala muito do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dirige os discípulos, ele que está ali o tempo inteiro dando direção e falando com os apóstolos. E nos fala também sobre levar a palavra a todo mundo, a toda a nação, a todo aquele que a gente encontra, sem distinção de raça, de cor, de grau de estudo, de posses, nada disso. A gente precisa levar a palavra como Jesus fez, como seus apóstolos, seus discípulos faziam também. Então é isso que ele nos ensina. E nos mostra também que esse chamado de levar o evangelho nunca foi de excluir os gentios. Nunca foi de excluir os gentios. Então, os gentios, eles estão ali sendo evangelizados, a palavra tem sido levada a eles ali naquele tempo, coisa que não acontecia. E é isso que Jesus quer, e é isso que Jesus manda e é a ordem dele, que levemos a palavra a todas as nações, a toda criatura, né? Ide e fazer discípulos, que, que a gente nunca esqueça que ele nos ordenou a seguir a grande comissão. E a grande comissão é isso, é levar a palavra, é buscar sabedoria do alto, para a gente poder ter sabedoria para evangelizar. Amém? Continuando aqui no verso 48. Os gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então a gente aprendeu que o Evangelho é atrativo para aqueles que creem. E o Evangelho é ofensivo para aqueles que os rejeitam. Então, vai ter muita gente que vai rejeitar o Evangelho, mas vai ter muita gente que vai ser atraído por ele. Glória a Deus por isso. Amém? Então, terminamos aqui o capítulo 4, e amanhã, o capítulo 13, desculpa, e amanhã a gente continua o capítulo 14. Olá, Juliana, seja bem-vindo. Então, vamos orar para terminar essa live. Eu vou pedir a vocês que deem um pulinho no canal do YouTube, curtem, comentem, compartilhem. E se não for inscrito no canal, por favor, se inscrevam para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. A palavra de Deus, gente, ela não volta vazia. E não é nada para minha glória, é tudo para a glória do Senhor. Então, através da sua curtida, através de você indo lá no canal e se inscrevendo, você está dizendo para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Você está glorificando o Senhor. Então, faça isso, por favor, tá bom?
Vamos orar então para terminar essa live. Pai querido e Pai amado, obrigada, Senhor, obrigada por mais esse estudo, por mais aprendizado, porque o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor cada dia nos surpreende com uma palavra, nos exorta, nos anima, nos motiva a continuar te buscando, a continuar te conhecer mais, porque nós só podemos saber mais de ti, conhecer mais de ti através do teu evangelho, através das escrituras. Como podemos conhecer o Senhor se não abrimos as escrituras? Como podemos conhecer um amigo ou uma amiga se não convivemos com ela? Nós precisamos ter intimidade contigo, Pai. Nós precisamos ter momentos a sós contigo. E é isso que o Senhor nos ensina. Para conhecer a Ti, precisamos abrir as Escrituras. Precisamos nos alimentar da Tua palavra. Precisamos entrar em oração. Que nós tenhamos sabedoria. Que nós tenhamos os 3 pilares em nossa vida. A oração, o jejum e a confiança de que tudo que fazemos é para a Tua glória, é para Te agradar. Nada, Senhor, nada é para nos exaltar. Nos dê sabedoria, Pai querido, para sabermos identificar o falso profeta. Que a gente seja sensível aos Teus ouvidos, os nossos ouvidos sejam sensíveis às Tuas palavras, Pai. Que nós tenhamos capacidade de entender que somente através de uma intimidade, somente através de um relacionamento contigo, é que iremos te conhecer mais e mais. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse estudo que nos mostra que o Senhor não está aqui procurando por pessoas sábias, por pessoas que decoram todos os versículos, pessoas que sabem a Bíblia de ponta cabeça, mas, Senhor, o Senhor procura aquele que tem um coração cheio de vontade de te conhecer, um coração contrito, um coração puro, que busque te conhecer verdadeiramente. Que o conhecimento seja importante, mas que o verdadeiro conhecimento venha de te contemplar, de poder estar face a face contigo. Pai querido, eu te agradeço. Eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por essa live, eu te agradeço por esse estudo, Pai. Obrigado. Dê sabedoria aos meus irmãos, dê sabedoria a todos que estão online, a todos que irão assistir essa leitura. Que o Senhor abençoe, dando saúde, prosperidade, dando os frutos, dando um pouquinho do fruto do Espírito para cada um, uma porção, Senhor. Como eu peço para mim, eu peço para eles. Pai, abençoa o nosso final de tarde, a nossa noite. Continue conosco. É o que pedimos, é o que oramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. E que continuemos, né? Continuemos firmes, entendendo que a palavra de Deus é a única forma de conhecer mais a Ele. Não existe outro meio de você ficar íntimo de Jesus, conhecer mais da vida dele, se não for através das Escrituras e da sua intimidade em oração com Ele. Então, a minha live, a minha vinda até aqui todos os dias para fazer essa live, é um propósito que Deus colocou no meu coração, mas o interesse que eu tenho é de incentivar vocês
a fazerem isso também, a falar para um amigo do amor de Deus, do plano da salvação, falar para um vizinho, um colega de trabalho, né? Aproveitar sempre as oportunidades que o Espírito Santo colocar na vida de vocês. Não deixem de falar do Senhor, não deixem de pregar a palavra, não deixem de levar o Evangelho. Amém? Então é isso que eu aprendo e é isso que eu queria muito deixar aqui para vocês. Eu não sei nada, eu estou aprendendo junto com vocês. Esse estudo, essa intimidade de estar aqui com o Senhor todos os dias, lendo um capítulo por dia, tem me dado muita alegria, tem me dado muita satisfação. E eu quero muito que vocês tenham essa alegria, porque conhecer o Senhor é maravilhoso. Descobrir esse amor que Ele tem por nós é grandioso. E eu me ponho sempre como uma mulher samaritana, né, que estava ali no poço, e Ele diz: quem beber dessa água nunca mais terá sede. E o dia que eu passei a beber dessa água, nunca mais eu tive sede. E aí a gente passa, a água transborda dentro de nós e a gente passa a jorrar essa água para o irmão. E é isso que eu desejo para você, minha irmã, meu irmão. Também abundância do Espírito dentro de vocês. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos, beijos.